Histórias de amor, friozinho na barriga, tensão sexual, relacionamentos que são criados através de pura convivência e amizade. Romances água com açúcar, perca de tempo para alguns, rezar para que saia toda uma série completa, ou então torcer para que os personagens principais fiquem juntos. Essa é a vida daqueles que são apaixonados por romances onde o foco principal são os personagens ficarem juntos. Durante muito tempo, eu fui reticente, me afastei de leituras que tivessem como foco principal um romance, o tal romântico da história, que no pejorativo eram citados como livro de mulherzinhas. Eu meio que me esquivava muito disso, não por preconceito, simplesmente os meus interesses eram outros. Eu sou cria de Júlio Verne, então livros de aventura, livros com muita fantasia, ficção científica, eram os livros que me chamavam mais. De uns anos pra cá, talvez pela idade, ou porque já tenha consumido bastante desses gêneros, eu comecei a me abrir mais para outros gêneros literários. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar contigo os livros que me ajudaram a ultrapassar essa barreira e que me fizeram suspirar, torcendo pelo relacionamento desses personagens. Eu não tenho uma lista de ranking, mas A Filha da Fortuna tá na minha memória emocional, porque foi um livro. Passei quase o ano novo lendo este livro e não terminei por conta que eu tinha, aqueles compromissos com a família. Mas quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi terminar esse livro. Eu fiquei apaixonada com a história da Elisa Sommers e do Tal Shen. São dois personagens que, pela sua história, tanto histórica, com aquele background da Califórnia, com tudo que estava acontecendo, foram se construindo. É um tipo de amor que a gente não vê tanto mais nas histórias. Aquele amor que foi construindo à medida que os anos foram passando, um amor meio platônico, foi construído mesmo na base da amizade. Também a gente consegue ver o crescimento da Elisa nesse processo, que fez a loucura de embarcar para a Califórnia naquele período atrás de um amor. No fim, ela foi descobrir que era o que? Era cilada, Bino. O segundo livro é O Lobo e a Pomba. Silwifga e a jovem Aisling são dois personagens e tive momentos de rir. É um livro muito prolixo. Os personagens principais, o relacionamento deles é uma parte. Mesmo sendo construído aquele período histórico, tinha muita misoginia. A personagem principal passou por muita coisa. Ele deixa ali algumas pessoas um pouco em dúvida, se foi um relacionamento saudável ou não. Olhando com lupa, e somente para o casal, você vê um casal se construindo à medida que as dificuldades vão passando, ela meio que domando, ele sendo domado. No meio de tudo aquilo, aflora pra gente mais as características de um ensinando o outro, um respeitando o tempo do outro, mesmo com muito preconceito naquela era medieval. Eles conseguem constituir a sua família, mas é um livro que não é muito fácil para uma mulher nos meus dias de hoje ler, pela pegada machista que tem nesse livro. Mas vale a pena. Todos os vídeos que tiverem aqui no canal Vídeo Resenha eu vou deixar tanto no card como na descrição desse vídeo. Não podia faltar o livro para representar a minha entrada neste mundo de romance água com açúcar, com tensões sensuais afloradas. Até agora, dessa série, é o meu preferido, Um Perfeito Cavalheiro, onde a gente conhece Sofia e o nosso querido Benny. São assim um casal que dá vontade da gente bater, porque fazem o nosso coração sofrer demais. Cada um dos dois tem um carisma próprio, mas eu acho que a Sofia, por ser mulher e ter uma atitude que poderia ser de conforto para ela, ela não toma isso. Ela podia ter uma atitude mais passiva dentro desse relacionamento. Ela decide ter a liberdade que nunca foi permitido para ela. E eu admiro demais essa personagem por tudo que ela passou, e só depois ela encontra o Benny. E aí vocês já sabem, quem acompanha a Julia Quinn e os seus Bridgertons sabe como é o nosso Benedict. Tentou resolver de uma forma errada, mas depois ele se limpou ali e, sem dúvida, dessa série até então é o meu preferidinho. Também tem vídeo aqui no canal. Just Kids
Apenas Miúdos em Portugal, o título. Foi um livro que me deixou com muitas sensações controversas, no sentido que a gente pode dizer que é um pouco autobiográfico, só daquele momento deles enquanto casal e tudo que aconteceu com eles, a história deles e todo o background em volta. É muito enriquecedor para quem gosta de fatos históricos, gosta de ver o ponto de vista de quem estava junto desse grande artista. E engraçado, eu conheci o Robert e comecei a admirar algumas obras dele que tem pela internet por conta da Patty, porque quando você começa a ler essa história de um relacionamento que tinha uma paixão envolvida, mas à medida que os anos foram passando, foi virando outra coisa, e aí você para e pensa, será que sim, o amor não é assim? O amor pode se transformar em algo a mais do que só o carnal. Meio que eu coloquei aqui ele porque eu comecei a observar, a olhar para esses relacionamentos dessa forma. Trilogias dos Pilares do Mundo foi um achado aqui em Portugal. É uma trilogia da Anne Bishop. Eu tenho uns livrinhos ainda para ler da Anne. A autora escreve com maestria. As fantasias dela sempre tem muita representatividade, não seria diferente com esses 3 livros. Dos 3, o que eu mais gostei foi Luz e Sombra, o livro 2, e esse casal não é o casal principal. A Ask é a líder de um clã, é uma faia. O foco desses livros não são o amor romântico. Eu gostei tanto da Ask e do relacionamento que ela tem com essa outra pessoa, num mundo em que existe até os faia um preconceito em que uma mulher tenha um comportamento que é dito e é tomado como masculino, como de liderança, como credibilidade perante os outros e um poder, uma magia muito forte. E a Ask tem esse poder sendo feminina, sendo mulher. E ela é uma caçadora e ela vai ter um ponto importante dentro da história. Mas a cumplicidade do casal, dele aceitar, de não ter uma competição. No mundo dos humanos, ele ainda é, para todos os efeitos, o dono da casa. As pessoas têm que respeitá-lo. Mas em nenhum momento você vê uma competição dele em relação a essa credibilidade em que os pares ou outras pessoas veem. Ele não compete, ele não quer pegar a parceira dele e diminuir. Tanto que o relacionamento deles dois é pautado muito nessa parceria, nesse entendimento de qual papel um ou outro faz dentro dessa história. Trilogia dos Pilares do Mundo é uma história sobre bruxas, uma fantasia maravilhosa e que vale a pena você ler. O ar que ele respira, olha, não vire os olhinhos, eu sei que você está virando os olhinhos, não vire, tá? É um livro lindo dessa história, eu acho que eu tenho um vídeo resenha aqui, mas é de outro livro. Eu tenho uma memória emocional muito grande com esse livro, porque foi quando eu vim a primeira vez a Portugal, eu tava com muito medo, peguei ele para ler e eu vim a viagem toda, 8 horas de viagem, lendo esse livro, eu não consegui dormir na viagem, terminei ele aqui, a história impregna em você. Elizabeth está passando por um luto e decide voltar para sua cidadezinha para tentar se reerguer. Poderia ser um livro do Nicholas Sparks, aqueles filmes de sessão da tarde, mas não é. E aí lá ela encontra o vizinho Tristan Coley, que é um solitário, rabugento, guarda dentro dele vários traumas e não quer conversa com ninguém, não deixa ninguém. Eu sei, isso é clichê, mas é daqueles clichêzinhos que você suspira. Eu já li outros livros dessa série, pretendo terminar essa série. É uma série que trata de temas de abuso, traumas, vale a pena você acompanhar. Filha da Floresta foi uma leitura que eu me enganei pela capa, porque eu achei que ia ser uma leitura muito infantil, foi até minha filha que escolheu, eu já conto muito essa história por aqui nos vídeos, e minha filha devorou essa história em uma semana. Eu passei 2 semanas, se eu não me engano, para terminar esse livro. Na edição que eu li, ele tinha um pouco mais de 600 páginas. E nessa história a gente vai encontrar a Sorcha, onde ela é a 7ª filha de um 7º filho. Ou seja, tem uma maldição ali. O livro é inspirado nos contos dos Grimm. Para salvar os irmãos, ela vai fazer um sacrifício muito grande. Durante esse sacrifício, ela vai encontrar uma pessoa, o Red, que é irmão do Simon, que tem ali interesse pela Sorcha, mas aí os destinos não se encontraram e ela acabou se afeiçoando
ao Red. Um pouquinho do spoiler. Uma das consequências dessa maldição é que a Sorka não pode falar, emitir nenhum som. Então, quando ela conhece o Red, ele assume que ela é uma pessoa que não pode falar. E ali vão acontecendo muitas coisas nessa relação dos dois. O que eu tenho a dizer é que eu virei à noite quando estava chegando o fim desse livro, porque a maior prova de amor até hoje na minha vida de leitora, eu não tenho como comparar sacrifício que esta personagem passou ao final desse livro, que olha, é um dos melhores finais que eu já li. O maior sacrifício, onde ela tinha que escolher entre o amor de sua vida e o amor dos seus irmãos. Melhor história. Os Instrumentos Mortais foi uma das minhas histórias de amizade e meu mundo e entrando nas séries, porque aparentemente os autores pararam de escrever um livro só, então era um período que era muitas séries saindo e eu consegui terminar Os Instrumentos Mortais apaixonada pela história, não gostando muito dos personagens principais e sim dos secundários que brilharam, do background que a Cassandra fez, e eu decidi ler mais coisas nesse mundo. Foi onde eu comecei a ler As Peças Infernais, e o primeiro livro foi O Anjo Mecânico, e nesse livro, totalmente diferente dos Instrumentos Mortais, As Peças Infernais tem um background meio de romance histórico, meio steampunk também, pincela um pouquinho ali, e aí a gente vai conhecer a Tessa Gray. Também tem lá um triângulo amoroso que aparentemente a mulher tem que ter duas opções, não é mesmo? Que é o Will e o Jane. A Tessa tá passando por uma dificuldade muito grande. O Will aparece com aquele jeito moreno, dramático, misterioso, calado. Todas as conversas entre eles vai crescendo aquela tensão. Eu só li o primeiro, O Anjo Mecânico, deu um gostinho desses dois personagens, como o relacionamento deles vai sendo criado através desses mal entendidos, dessa coisa de causa, de luta, aquelas histórias que faz você se envolver e a determinado momento não saber com quem a personagem principal deve ficar, porque ao contrário do Will, que tem esse jeito mais sisudo, o Jane é um personagem mais carinhoso, asiático e carismático. Então você fica o quê? Você, quanto dorameira, fica numa dúvida cruel. É um trio que vale a pena você conhecer. E para fechar, com chave de ouro, David Copperfield. Aí você vê, mas David Copperfield? Romance romântico? Sim, senhores. Sem querer dar spoilers, tem um romance lindíssimo que não foi bem desenvolvido. Tipo, a gente não viu muita coisa desse romance. Foi mais platônico até. Que é o David, em uma altura da vida, sem querer dar spoiler, da vida dele, mas quem já leu o livro vai entender. Chega ali lá pro final, ele mais maduro, vai entender que essa amiga é muito mais do que uma amiga e vai compreender o que é um relacionamento de verdade, um romance de verdade. Gente, essa descoberta dele, essa forma como eles, tanto um como o outro, eu tenho minhas dúvidas de que ela já sabia, mas não tinha coragem de se confessar, mas essa descoberta deles dois, pra mim, foi muito tocante, foi gostoso de acompanhar. A bem da verdade, a segunda fase do livro, eu realmente acompanhei porque eu tava muito mais interessado na história deles dois. Poderia ter um negócio, mas Charles Dickens não concordava comigo, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Peraí, não sai ainda não. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui, vai. Clica aqui. Vamos continuar essa conversa.